Olá pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. Eu tava chamando de mini curso, mas eu vou chamar logo de curso de uma vez, porque eu acho que a gente vai ter mais de 10 aulas nele. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a Igreja Primitiva. Na primeira aula a gente fez um resumo da Bíblia, desde a criação do mundo até o Pentecostes. Na segunda a gente falou sobre a origem do papado. E hoje a gente vai continuar, desde o Pentecostes então, falando sobre a Igreja Católica ao longo do primeiro século. Antes da gente prosseguir, então, já deixa o teu like, te inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo: Viva a Igreja de Cristo! Ah, lembra também de enviar esse vídeo para quem tu acha que vai curtir assistir ele ou que precisa assistir ele, beleza? Bora então fazer uma oração para poder começar a aula de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos junto com Nossa Senhora e as mulheres santas. Ali eles receberam o Espírito Santo e saíram a pregar por todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. São Tomé, também chamado Dídimo, foi evangelizar a Índia, onde foi martirizado, e conta a tradição que ele esteve no Brasil, claro, de forma miraculosa, onde ele teria aparecido no extremo sul de Salvador, em uma praia, a uma população indígena, e predito que um dia viriam missionários do Senhor para trazer a palavra para eles. Ou seja, predizendo a chegada dos portugueses no ano de 1500. Santo Iago, que por uma junção das palavras Santo Iago virou depois Santiago, foi até a Espanha para pregar o evangelho. São Paulo foi à Grécia e depois, junto a Pedro, foi a Roma também para evangelizar, onde por sinal os dois foram mortos. São Paulo foi decapitado e São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como a gente falou na aula passada. E o martírio dos dois se deu no mesmo dia, a 29 de junho do ano da graça de Nosso Senhor, de 67, durante a perseguição promovida pelo imperador Nero. E bom, por onde passavam, os apóstolos nomeavam episcopos, que é o termo grego utilizado para bispos. Esses bispos ficavam responsáveis pelas igrejas locais, que nós chamamos hoje de dioceses. E para poder evangelizar as cidades periféricas, ou às vezes quando a população de fiéis era muito grande numa cidade, esses episcopos nomeavam presbíteros, que são os padres, para poderem ajudar eles nessa missão. E também nomeavam diáconos. E nessas comunidades, nessas igrejas, nessas dioceses, a palavra que vocês preferirem usar, era celebrada a Santa Missa. Já desde o primeiro século, era recebida a Sagrada Eucaristia e era para isso feita a confissão dos pecados, porque ninguém podia se aproximar da Sagrada Eucaristia sem estar em estado de graça. E a principal fonte que nós temos para isso é a Didaquê, que significa literalmente Instrução dos 12 Apóstolos, ou então Doutrina dos Apóstolos, que é o primeiro catecismo da história da Igreja Católica e foi escrito por discípulos do apóstolo São João, ainda no primeiro século. Inclusive, já nesse primeiro catecismo está presente a condenação ao aborto, onde se lê: não tirarás a vida no ventre. Tá, Iago, e o que é a Sagrada Eucaristia? Como o próprio Senhor Jesus Cristo falou durante a última ceia, ao tomar o pão e dar graças, distribuiu aos seus apóstolos e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois, ao fim da ceia, tomando o cálice com vinho, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, a Sagrada Eucaristia é o próprio Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade em meio a nós. É Deus, quando o Padre pega aquele pedaço de pão e faz a oração da consagração, ainda que permaneçam as aparências do pão, ainda que permaneça a aparência do vinho, não é mais pão, não é mais vinho, é o próprio Deus que fez o céu e a terra e que morreu por mim e por ti na cruz, 2000 anos atrás em Jerusalém. E se tu duvida, talvez seja teu, procura por milagres eucarísticos, procura saber sobre o milagre de Lanciano. Pesquisa por conta própria. Se de repente tu é evangélico, continua assistindo aqui a história da igreja, beleza? E bom, como a gente viu, os apóstolos foram sendo martirizados. Mas por que que isso acontecia? Por que que os cristãos eram perseguidos? Bom, não só os cristãos, mas também os judeus eram condenados ao martírio, porque naquela época o Império Romano ele não se importava que os povos que eles conquistavam continuassem com as suas crenças, contanto que eles adorassem o imperador.
E esses povos em geral não tinham problema algum com isso, eles já tinham uma infinidade de deuses, então adorar mais um ou menos um não fazia diferença na vida deles. Porém, os cristãos e os judeus criam em um único Deus, e só ele era digno de adoração. O Deus de Abraão, criador do céu e da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas os judeus não criam em Jesus. Bom, os judeus que creram em Jesus se tornaram cristãos, e os que não creram caíram no erro e nele permanecem até hoje. E dessas perseguições aos judeus resultou na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 e praticamente extermínio de todos os judeus naquela época. E essa destruição do templo, vale ressaltar, é o cumprimento de uma profecia que dizia que o Messias viria ainda durante a época do Segundo Templo, que foi o que de fato aconteceu. Jesus veio e após a morte do Senhor é que foi destruído o Segundo Templo pelos romanos. E bom, durante esse primeiro século, os apóstolos ensinavam falando às pessoas, por meio da tradição oral, aquilo que foi feito e aquilo que foi pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. E até aí, tudo bem. Por quê? Porque os apóstolos estavam vivos. Se houvesse alguma divergência, se houvesse algum questionamento sobre essa doutrina, tu poderia consultar com os próprios apóstolos para saber o que de fato Jesus tinha realizado. E se eles não fossem falar contigo pessoalmente, eles enviavam cartas, como nós temos no Novo Testamento, as cartas desses apóstolos. Porém, eles estavam sendo martirizados. Então havia necessidade de deixar por escrito não só a tirada de dúvidas que as pessoas pudessem ter, mas os relatos originais do que aconteceu na vida do Cristo. Então, São Mateus, que era cobrador de impostos e foi um dos 12 apóstolos, é o primeiro a escrever o seu evangelho. E, por fim, São João vai escrever também o seu. Entre esses dois, nós temos Lucas e temos Marcos. São Marcos, ele foi assistente primeiro de São Paulo, e São Paulo não aguentou conviver com ele, e aí ele foi ser assistente de São Pedro. E foi até o Egito, converteu os egípcios, fundou a igreja de Alexandria, e lá ele foi martirizado. Já São Lucas, há relatos que dizem que ele era médico, há outras fontes que dizem que ele era historiador. O fato é, ele conheceu Nossa Senhora, então ele teve acesso ao que foi a infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que o seu evangelho é o que melhor relata os primeiros anos de Nosso Senhor. Bom, então como nós vimos, os apóstolos eles começaram a escrever os evangelhos por necessidade, porque eles estavam morrendo. O que isso significa? Que Nosso Senhor Jesus Cristo não nos deixou uma Bíblia. A Bíblia não caiu do céu com zíper, encadernada, vários capítulos e versículos enumerados. Jesus nos deixou uma igreja, um sagrado magistério, um governo visível para guiar as almas até ele. Esses governantes, os santos apóstolos, chefiados por seu príncipe São Pedro, transmitiram oralmente os ensinamentos de Cristo. E aí nós temos a tradição da igreja. E a Bíblia, como nós a conhecemos, vai demorar ainda alguns séculos para ser compilada. E ela é feita com base na tradição. O magistério da igreja, ou seja, os sucessores dos apóstolos, se reúnem e, à luz da tradição que receberam de seus antecessores, analisam os escritos e afirmam: isto aqui é divinamente inspirado. Esta obra diz a verdade. Então, Jesus ele não nos deu uma Bíblia, Jesus nos deu uma igreja, e a igreja nos deu a Bíblia. E como nós falamos sobre a tradição oral precedendo aquilo que vem a ser escrito pela igreja, vejam, o documento escrito mais antigo onde se encontra uma oração a Nossa Senhora data do século III, portanto, ano 200 e pouco. Ele está escrito em língua copta, que era o idioma falado pelos egípcios à época, e faz parte da liturgia de Natal da Igreja de Alexandria. O nome dessa oração é Subtum, e ela diz: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E se ela foi escrita no ano 200 e pouco, muito antes disso já se rezava de forma oral à Virgem Maria. E já se reconhecia nela a Mãe de Deus, bem como a sua virgindade perpétua, antes, durante e após o parto de nosso Senhor Jesus Cristo. Também se destacava Nossa Senhora como bendita e gloriosa sobre todas as criaturas, homens ou anjos. E por falar em Nossa Senhora, os apóstolos foram sendo martirizados. E São João, o único a não abandonar Nosso Senhor quando ele foi preso, aquele que permaneceu ao lado de Nossa Senhora aos pés da cruz, e por meio de quem Nosso Senhor Jesus Cristo entregou a Virgem Maria para ser mãe de toda a igreja, ele sofreu uma tentativa de martírio, quando colocaram ele num caldeirão e colocaram óleo fervente para matar ele. Só que ele saiu dali, conta a tradição, com a pele renovada. Nessa época ele estava em Éfeso. Depois disso, ele foi à ilha de Patmos, na Grécia. E lá, ele teve a visão que ele transcreveu no livro do Apocalipse.
onde, entre outras coisas, ele enxerga a Virgem Maria no céu, revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa com 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos de Cristo. Nessa visão ele ainda vê a batalha dos anjos antes da criação dos homens, na qual São Miguel Arcanjo liderou os santos anjos do Senhor contra Lúcifer e os seus revolucionários. E enfim, não é uma aula sobre Apocalipse. Mas é bom pontuar esse episódio, porque depois conta a tradição que São João morreu aos 94 anos de idade, ali pela virada do século I para o século II, durante o governo do imperador Trajano, de causas naturais. O único apóstolo que não foi assassinado. Nessa época, era bispo em Roma Santo Evaristo. Retomando então, São Pedro morre em 67, a São Pedro sucede São Lino, que é citado no Novo Testamento, a São Lino sucede Santo Anacleto, a Santo Anacleto sucede São Clemente I, como bispos de Roma e, portanto, chefes de toda a Igreja de Cristo. Todos esses são mortos martirizados, São Clemente I também é citado no Novo Testamento, e a ele sucede Santo Evaristo, que é o primeiro Papa a dividir a Diocese de Roma, a Igreja de Roma, em paróquias. E veja, paróquia nessa época não é necessariamente... Porque hoje a gente chama o templo onde a gente se reúne de paróquia, mas a paróquia ela é efetivamente a comunidade que se reúne. Nós temos a diocese, que é, via de regra, tá? De forma bem chula aqui falando, a comunidade de uma cidade, e a paróquia são as pequenas comunidades que tem dentro dessa comunidade maior. Bairros, por exemplo. E essa diocese, que é a igreja local, ela pertence a uma igreja ainda maior, a uma comunidade ainda maior, que é a Santa Igreja Católica, presente no mundo inteiro. Último ponto que eu acho que vale a pena destacar. A historicidade de Jesus é inquestionável e os milagres de Jesus são inquestionáveis. Ah, mas como assim? Nunca na época se duvidou dos milagres de Jesus. O que havia era, os seus opositores o acusavam de bruxaria. Isso consta nas fontes da época, não só judaicas como romanas. Inclusive, os judeus diziam que os prodígios que ele operava era pela mão do demônio. Mas em nenhum momento nunca se duvidou que ele fez os milagres relatados pelos santos apóstolos. A historicidade dele também é amplamente documentada. E por fim, Jesus ressuscitado apareceu a inúmeras pessoas. Havia muitas testemunhas de que ele havia ressuscitado. E não só isso, que é a maior prova de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e subiu aos céus do que o martírio de todos os seus apóstolos? Me responde uma coisa. Tu morreria por algo que tu sabe que é mentira? Tu aceitaria ser torturado, difamado, preso e assassinado por algo que tu sabe que é mentira? Que ganho teriam os apóstolos em inventar a ressurreição de Cristo? Além da tortura, da infâmia, das perseguições e do martírio. Mas eles não podiam voltar atrás, porque era verdade o que eles diziam. Não importava o que acontecesse com eles, eles sabiam que o prêmio da vida eterna estava esperando por eles quando eles partissem daqui. É melhor morrer do que perder a vida. E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que o conteúdo tenha sido edificante para vocês. Nos vemos na próxima aula aqui do canal, que vai ser uma da catequese. Depois a gente retoma a história da igreja. Peço que rezem uma Ave Maria por mim e desejo que Deus Nosso Senhor abençoe vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.